Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui na gravação de mais uma videoaula das atividades curriculares complementares. Exatamente, é isso mesmo. E nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre o tema cultura, que é um dos principais temas de Sociologia do ensino médio. Então vamos lá, a gente começa falando sobre o que é cultura. A nossa aula de hoje começa com uma definição básica, uma definição sociológica, antropológica daquilo que é cultura. E a gente pode considerar que cultura é, sobretudo, tudo aquilo que resulta da criação humana. Então, se a gente pensa no ser humano criando, tanto materialmente quanto simbolicamente as coisas, a gente pensa na produção cultural. Ideias, artefatos, costumes, leis, crenças, moral, conhecimento, tudo isso que é adquirido e construído a partir do convívio social faz parte desse grande conjunto de elementos denominado cultura. Só o homem possui cultura. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala de algo que é produzido essencialmente pelo ser humano, que marca a experiência humana, que é parte daquilo que nos torna diferente dos outros seres, dos outros animais e de tudo o que há aí no universo, né? Então, o homem é o único ser capaz, nesse sentido antropológico, de produzir cultura. A cultura é, portanto, uma invenção, uma criação eminentemente humana, essencialmente humana. Só o homem é capaz de produzir cultura. Seja uma sociedade simples ou complexa, todas elas possuem sua forma de expressar, pensar, agir e sentir. Portanto, todas as sociedades têm a sua própria cultura, o seu modo de vida, o seu modo de existência, os significados que essas pessoas atribuem às coisas, né, aos acontecimentos que fazem parte da sua realidade vivida. Não existe, portanto, cultura superior ou inferior, cultura melhor ou cultura pior, mas sim culturas que são diversas, que são diferentes. Então, por exemplo, a forma da gente enxergar a vida, o mundo, a realidade da nossa cultura não necessariamente é igual para outras culturas, né? Na verdade, sempre vai ser diferente, porque existem crenças diferentes da nossa, valores diferentes dos nossos, leis, costumes, regras sociais. Então, tudo isso forma a visão que a cultura estabelece para nós, certo? Então, a gente vai enxergar o mundo através da lente da nossa cultura, mas também tendo a atitude de respeito e de tolerância com a cultura do outro, com a cultura daquele que é diferente de nós. As funções da cultura, o que a sociologia, de forma bem essencial, bem básica, garante que é função da cultura. Vamos lá. Primeiro, a cultura existe para satisfazer as necessidades humanas. Quando a gente pensa em necessidade, a gente pensa em coisas que são bem básicas. Por exemplo, alimentação. A gente tem a necessidade de se alimentar. Existe uma coisa chamada de agricultura, que é o cultivo agrícola, o cultivo de alimentos, que existe ali desde o período pré-histórico, do período neolítico, né, da Revolução Neolítica, e que garante a sobrevivência do homem nesse sentido, por exemplo, certo? Então é um tipo de cultura. Afinal de contas, quando você trabalha e modifica a natureza, você está também produzindo cultura. Limitar normativamente as relações sociais. O que significa a palavra normativamente? Significa através de normas, através de regras. Então, quando a gente limita as relações, estabelece regras, estabelece normas, significa dizer que a gente está normatizando. A palavra normativamente deriva de normas, que são o quê? Regras sociais. Então, a cultura também é responsável tanto por criar quanto por ensinar as regras sociais. Desde muito cedo, você ali na sua família, ainda bem numa idade bem baixa, né, bem na sua primeira infância, você já foi ensinado algumas regras. Assim como também depois na escola, assim como também depois na igreja ou na religião que você pertence. Então as instituições, elas vão moldando o indivíduo através dessa normatização, dessas regras, desses valores sociais. A cultura também existe para estabelecer formas de convivência e interações sociais, baseados em tudo aquilo que a gente acabou de comentar. Crenças, hábitos, costumes, valores e etc.
Então a gente percebe que a cultura tem necessidades que são muito, funções que são muito necessárias, né? Tem ali coisas que são realmente parte do fundamento da existência social. Tem a ver com regras, tem a ver com valores, tem a ver com crenças, tem a ver com a normatização das relações sociais. Aspectos da cultura, isso aqui é importante demais, é uma das partes mais importantes desse conteúdo. A gente perceber que a cultura não é somente aquilo que consegue se materializar, o que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar, sentir de alguma forma. Mas a cultura também tem aspectos que são não tangíveis ou intangíveis. Então, olha só, para você entender. Quando a gente fala de aspectos da cultura, a gente fala basicamente de dois tipos. Os aspectos tangíveis, que é aquilo que dá para você tocar, aquilo que dá para você observar materialmente, e aspectos que são intangíveis, tá? Que não são necessariamente materiais. Então vamos ver aqui, ó. A cultura possui tanto aspectos tangíveis, como por exemplo, objetos ou símbolos que fazem parte do seu contexto, quanto também intangíveis, que têm a ver com as ideias, com as normas que regulam o comportamento, com as diversas formas de religiosidade, de crença, por exemplo, tá? Então isso tudo, tanto aquilo que é material, que é tangível, quanto aquilo também que existe no campo das ideias, das crenças, dos sentimentos, portanto, que é intangível, compõem os elementos da cultura, fazem parte daquilo que a cultura representa para nós. Esses aspectos, tanto os tangíveis quanto intangíveis, constroem a realidade social dividida por aqueles que a integram, dando forma a relações e estabelecendo também valores e normas. Tu percebeu que nesse começo de aula a gente está falando muito sobre essa questão de valores e de normas, tá? Então tu percebe que a cultura ela tem essa função primordial, que é voltada para o que se chama na sociologia de coesão social, de uma harmonização das relações entre os indivíduos. Então, a partir do momento que a gente tem valores em comum, que a gente compartilha sentimentos em comum, que a gente compartilha crenças em comum, isso faz com que a gente tenda a viver de maneira mais harmônica, de maneira mais coesa, de maneira mais ordenada. Então, esse ordenamento das relações sociais também é algo fundamental como objetivo da cultura. Também é uma das funções primordiais, principais, do que a cultura representa para nós. A cultura é dinâmica, é bom a gente ressaltar isso, tá? Então a gente não pode pensar a cultura, esses valores, essas regras, como uma coisa estática, como algo que simplesmente é daquele jeito, sempre vai ser assim e sempre será. Não, não, não. Esse raciocínio, ele é equivocado. A cultura ela é dinâmica, assim como a própria realidade social também é dinâmica. O mundo se transforma, as relações sociais mudam. Certamente a forma como a gente vive hoje, a forma como a gente se veste, por exemplo, é bem diferente da forma que as nossas avós, os nossos avós se vestiam, que eles se relacionavam, que eles viviam. Então isso tudo ao longo do tempo vai se transformando. Por exemplo, a tua geração, ela tem um trato com a tecnologia que é bem diferente de qualquer geração anterior, entendeu? Então isso também modifica a forma com que vocês interagem, os relacionamentos virtuais, a forma como você interage com a própria tecnologia também é diferente do que pessoas que nasceram em décadas, né, mais atrás, em décadas passadas, entendeu? Então tudo isso vai fazendo com que a cultura, com que essa relação tenha um aspecto mutável, portanto dinâmico. Uma cultura não é estática, ela está em constante mudança, de acordo com os acontecimentos vividos pelas pessoas que integram aquela sociedade, aquela cultura. Assim como a cultura, o próprio mundo social também é marcado pelo dinamismo. Então tudo está em transformação o tempo todo. Os valores, as regras, as normas. Então existem regras sociais que antigamente eram de um jeito, hoje em dia não são igual ao que era antes. Já mudou, já é diferente. Então tudo isso vai fazendo com que a cultura, assim como as relações sociais, sejam dinâmicas, possam mudar ao longo do tempo, possam se transformar ao longo do tempo. Diversidade cultural, que é um tópico
também dentro da discussão sobre cultura. E é um tópico extremamente importante, ainda mais para a gente que vive no Brasil. O Brasil é um país que a gente sabe recebeu influências de culturas muito diferentes. Então a gente tem elementos da nossa cultura brasileira que vieram de origem africana, que vieram de origem indígena, que vieram de origem europeia, né? Então a gente é uma mescla, é um grande caldeirão de influências culturais diferentes. O que criou no Brasil uma cultura muito singular, muito própria, né? A cultura brasileira é bastante rica exatamente por essas heranças que a gente carrega do nosso passado. Por isso que a gente é um país multicultural, certo? A diversidade cultural é um fato em nossa realidade globalizada. Então, quanto mais o mundo se tornou globalizado, quanto mais acesso a gente passou a ter a elementos e aspectos culturais diferentes do nosso, mais a ideia de que o mundo foi reduzindo de tamanho, né? Porque a gente começou a conhecer mais coisas, começou a conhecer, por exemplo, a culinária de outros países, entendeu? Então, ó, antigamente não era tão comum as pessoas comerem sushi ou comida japonesa. Hoje em dia já é uma coisa mais comum, né? No dia a dia tem vários restaurantes e tal, em São Luís, em Imperatriz, em Balsas, em Açailândia, várias cidades têm ali seu restaurante japonês, ou seus restaurantes de comida japonesa. Então isso tudo vai aproximando as culturas, né? A culinária também é parte da cultura. Assim também como o fato de você assistir hoje em dia Dorama na Netflix, né? Dorama é uma produção coreana e que tem muita gente no Brasil que é fã. Assim como você também escuta músicas de cantores norte-americanos, de cantoras norte-americanas, ou então europeias, ou asiáticas, né? As bandas de K-pop, etc. Então tudo isso é uma forma de aproximar essa diferença cultural e transformar a nossa realidade numa realidade mais diversificada, no sentido de consumo e de produção cultural também. Então a gente vive num mundo globalizado, onde o contato entre o que consideramos familiar e aquilo que consideramos como algo estranho, que não é muito comum para nós, ele se torna comum, ele se torna frequente. Então, frequentemente a gente se depara com coisas que a gente está habituado, acostumado, mas com coisas que parecem que são novas ou que são muito distantes do nosso padrão cultural, né? Então, abre um restaurante de comida árabe, por exemplo. Já é uma coisa diferente, não é uma coisa tão comum, a gente já busca conhecer. De comida indiana, comida japonesa, comida chinesa. Uma banda da Coreia do Sul que você escuta, uma banda japonesa, um artista que é da Inglaterra, uma cantora que é do Canadá. Então, essa produção cultural, que para nós é mais acessível por causa da tecnologia e cada vez mais é mais acessível ainda, faz com que a gente se depare com padrões culturais, com músicas, com comidas que são bem diferentes daquela que a gente se acostumou, que faz parte da nossa própria cultura. A prática de valores como tolerância, isso é muito importante hoje em dia, e respeito às diferenças são fundamentais para que a gente consiga viver bem em sociedade. Então essa ideia da gente ter o que se chama de alteridade, que é exatamente essa postura de compreender o outro na sua diversidade, na sua diferença, e de praticar a tolerância, né? A tolerância cultural, de conseguir respeitar o costume, a crença, os hábitos que o outro, o que é diferente de nós, tem. Assim como a gente também precisa que os outros respeitem a nossa cultura, os nossos hábitos, os nossos costumes, certo? Então, tolerância é uma palavra-chave nessa discussão sobre diversidade cultural. E o que é patrimônio? Quando a gente trata de cultura, existem dois tipos de patrimônio, o patrimônio material e o patrimônio imaterial, que parece muito aquilo que a gente falou ainda há pouco, de aspectos tangíveis e aspectos intangíveis da cultura, tá? Então vamos lá, vamos começar primeiro respondendo a essa primeira pergunta. O que é patrimônio material? Material te lembra matéria, ok? Patrimônio material é o conjunto de bens culturais, móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos importantes, memoráveis da história, ou então por seu excepcional valor, seja ele arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então, por exemplo, aqui no Maranhão, o centro histórico da cidade de São Luís é patrimônio da humanidade, tombado pela Unesco. Significa dizer que existe ali um interesse público de preservação daquelas casas, daquelas ruas, né, da forma como foram construídas,
do conjunto de azulejos que compõem aquele local. Então, esses prédios, esses imóveis, essas ruas, as calçadas de pedra de cantaria, elas são vistas como um patrimônio cultural, que nesse caso é material, porque a gente está falando de construções, certo? De calçada, de rua, de prédio, de azulejaria. Então, nesse caso, seria um patrimônio material. Só que existe também o patrimônio imaterial, que aí já não é mais necessariamente prédio, construção, objeto, mas que vai ser aquilo que são as práticas, que fazem parte das práticas e domínios da vida social, que podem ser encontrados em saberes, em formas de conhecimento, em ofícios, em modos de fazer, em celebrações, em formas de expressão, lendas, tradições, costumes. E aí, para a gente ficar no Maranhão, tem dois exemplos bons de patrimônio material, que é o tambor de crioula e também o Bumba Meu Boi. Os dois são patrimônios culturais imateriais do Brasil e são oriundos aqui do nosso estado, do estado do Maranhão. Então é diferente. Uma coisa é o Bumba Boi e o tambor de crioula, que é uma dança, que é ali a sonoridade, né, que sai do tambor, do pandeirão, da matraca. Isso é uma coisa. Outra coisa é construção, é prédio, é edificações. As edificações são patrimônios materiais, mas a dança, a musicalidade do tambor de crioula e do Bumba Boi são patrimônios imateriais, ok? Então essa é a diferença. Bom, para a gente poder fixar, vamos fazer uma questão, tá? Essa questão, ela fala, é uma questão do Enem, inclusive, e ela fala o seguinte: o cidadão norte-americano desperta num leito, numa cama, construída segundo um padrão originado do Oriente Próximo, mas modificado na Europa setentrional, antes de ser transmitido à América. Então, antes de chegar à América, esse padrão de cama que a gente tem hoje, ele foi primeiramente do Oriente Próximo, depois modificado na Europa. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou domesticada na Índia. Então, o algodão foi domesticado como planta na Índia inicialmente. No restaurante, toda uma série de elementos tomada de empréstimo espera. O prato que ele vai usar é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço, uma liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Então, assim, o fato do cara despertar para tomar café da manhã já coloca ele no entorno de vários elementos que foram culturalmente construídos em outras épocas, em outras culturas, mas que fazem parte do cotidiano de uma pessoa comum, de um cidadão norte-americano comum, segundo o texto. Ele vai ler notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas, e material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha, né, que é a imprensa, o jornal, a prensa metálica. Texto do Ralph Linton, que mostra exatamente essa diversidade de elementos culturais no cotidiano de uma pessoa comum, que acabou de acordar, foi tomar café e ler o jornal. Tá? Vamos para a pergunta. A situação descrita de um cotidiano de uma pessoa comum é um exemplo de como os costumes resultam de quê? Do que resultam os costumes segundo o texto. Lembra que a gente falou de várias coisas que vieram de origens diferentes, tanto de lugares diferentes quanto de épocas diferentes também. Letra A. Tem a ver com a assimilação de valores de povos exóticos. A letra A, ela está quase certa. O problema é a palavra exótico, porque nem todos os povos citados no texto são povos exóticos, no sentido de serem muito diferentes da cultura citada, que é a cultura norte-americana. Então, grande parte do que a gente consome no dia a dia, que tem de costume, veio da Roma Antiga, da Grécia Antiga, da Itália medieval, então não é uma coisa tão estranha assim. Não é algo tão exótico. Né? A palavra exótico, ela torna errada a letra A. Letra B. A experimentação de hábitos sociais variados. Faz sentido? Experimentação de hábitos sociais variados? Bom, pode ser que faça sentido. Então, a gente não descarta logo de cara a letra B. Qualquer coisa a gente volta lá para ver se tem alguma melhor. Recuperação de heranças da antiguidade clássica. Olha só, a letra C está reduzindo, porque ela está falando somente da antiguidade clássica.
Sendo que no texto é citado, por exemplo, a Itália medieval. Se eu estou falando da Itália medieval, é outra época, não é mais antiguidade, tá? Então o problema da letra C é que ela reduz somente a um período histórico. Por isso que ela está errada. Letra D. Fusão de elementos de tradições culturais diferentes. Olha só, a letra D, ela tá mais bacana do que a letra B. Porque a letra B falava de hábitos sociais variados. Só que, na verdade, esse hábito de acordar, tomar café e ler o jornal não é um hábito variado. É uma coisa que para aquela pessoa já é comum, já é normal. Assim como para muita gente que faz parte da sociedade que ela está inserida. Então a letra D está mais firme, ela tem mais a ver com a pergunta. A pergunta fala exatamente disso, da fusão, da junção de elementos que vieram de tradições culturais diferentes. Da Índia, do Egito, da China, da Alemanha, da Roma Antiga. Entendeu? Então a letra D está mais consistente. Letra E. Valorização de comportamento de grupos privilegiados. Não necessariamente. A gente está falando de uma pessoa que acordou para tomar café e ler o jornal. Não está dizendo que é de um grupo social privilegiado, da elite, nada disso. Então aqui a melhor opção, aquela que responde corretamente ao que foi perguntado, sem dúvida nenhuma, vai ser a letra D de dado. O que a gente viu foi exatamente a junção, a fusão, o intercâmbio de elementos de tradições culturais diferentes. E com isso a gente encerra essa aula de Sociologia. Espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês e a gente se vê então numa próxima videoaula. Um abraço a todos e não esqueçam de acessar o plano de estudo para mais informações. Agora sim, um abraço a todos, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.